Boa tarde, meus amores. Tudo bem? A desejo que todos estejam bem. Hoje, essa videoaula será de correção da atividade 9. A nossa atividade 9 foi referente ao assunto meios de transporte. Na aula anterior, na videoaula anterior, vocês tiveram a lista de exercício sobre esse assunto e agora nós vamos fazer a correção. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: o transporte público do Brasil sempre foi alvo de muitas reclamações ao longo do tempo. Na maioria das vezes, as queixas referem-se ao fato de os veículos estarem sempre lotados, às condições ruins dos carros e a baixa qualidade dos serviços prestados. Agora vem a alternativa. Assinale a alternativa que indica um dos principais elementos responsáveis pelos problemas do transporte público no Brasil. Aí nós temos uma chargezinha. Como o transporte público, se é feito por empresas privadas, como o transporte é público, se é feito por empresas privadas, e nós, o público, somos privados de um transporte coletivo de qualidade. Não entendi nada. A ausência de veículos particulares para a população. Então, a gente vai assinalar a alternativa, né, que indica um dos principais, porque existem vários, um dos principais. Aí nós temos a letra A, B, C e D. Desculpa aí que a letra A está sem a letrinha. A ausência dos veículos particulares para a população, letra A. Letra B, crescimento das cidades menor que o do campo. Barateamento das passagens, elevando a procura e diminuição dos serviços. D, a pandemia do coronavírus. Letra E, modelo condiciona o lucro das empresas de ônibus à quantidade de passageiros por viagem. Pronto, a alternativa correta dessa primeira questão é a letra E. Não sei se vocês, memorizaram, mas foi muito falado na videoaula sobre essa questão, que o problema da superlotação dos ônibus, da precariedade dos serviços de transporte público coletivo, está atrelado, ou seja, está relacionado ao condicionamento do lucro das empresas, é a quantidade de passagens, de passageiros por viagem. Por exemplo, existem as empresas privadas, que prestam serviços e ela é paga por viagem, certo? E não, ela é paga por quantidade de passageiro, não por viagem. Por isso que quanto mais o ônibus lotado, maior é a arrecadação de passagem de dinheiro e maior é o pagamento da viagem. Então, se enche os ônibus pensando nos lucros, quando na verdade a solução seria que as viagens fossem feitas por percurso, independente de quantidade de passageiro. Então, não se teria, tanta gente dentro de um ônibus, porque independente do ônibus estar cheio ou vazio, ou uma lotação razoável, os donos das empresas de ônibus iriam receber as suas viagens, sempre naquele valor. Mas, nesse caso, no Brasil não acontece isso. Acontece que as viagens são pagas de acordo com a quantidade de passageiro que carrega. Então, a alternativa da questão 1 é a letra E. Depois nós vamos para a segunda questão. Segundo o texto, o transporte coletivo é um serviço essencial. O que é serviço essencial? Dá outros exemplos. Então, pessoal, serviço essencial, isso é uma questão pessoal, Mas a PRO respondeu, eu respondi, emitindo a minha opinião do que é um serviço essencial, mas vocês avaliem a resposta de vocês pela minha. Se tiver mais ou menos, com
bem próxima à resposta e tiver realmente sentido, vocês mantenham de vocês. Então, o que é um serviço essencial, né? Serviço essencial é um tipo de serviço que é indispensável a toda a população ou parte dela. Que é indispensável. Algo é indispensável é algo que é de grande relevância para a nossa vida. Por exemplo, a água é indispensável à vida, né? Sem água a gente não vive. Por exemplo, o transporte coletivo ele é essencial porque muitas pessoas dependem dele para trabalhar, para se locomover, porque não tem condições de comprar um outro transporte. Então, ou utiliza o transporte coletivo, ou então não vai trabalhar. E se não vai trabalhar, não vai sobreviver, porque muitas pessoas para viver dependem do trabalho, para comprar alimento, para pagar a conta de água, de luz. Então, por isso que ele é essencial, ou seja, um serviço essencial é aquele que é indispensável à vida, né? À sobrevivência humana, porque é através do transporte coletivo que as pessoas trabalham para poder manter a sua sobrevivência. Então, a questão eu escrevi o seguinte: serviço essencial é um tipo de serviço que é indispensável a toda a população ou parte dela. Além do transporte coletivo, podemos citar também como exemplo de serviços essenciais a saúde, os serviços de saúde, né? Que sem saúde a gente não sobrevive. Saneamento básico, serviços de fornecimento de água e de luz e etc. Então, são exemplos de serviços que, assim como os transportes públicos coletivos, eles também são essenciais à vida. Sem eles, né, a vida humana fica comprometida. Terceira questão. Por que a pandemia agravou ainda mais o problema do transporte público? Porque obrigou a população a sair menos de casa e buscar meios alternativos de deslocamento para evitar aglomeração e o risco de transmissão. Então, por exemplo, se os ônibus, essa é a resposta, viu gente? Só vou comentar. Se os ônibus, né, dependem dos passageiros, da quantidade de passageiros para poder receber as viagens, então, se as pessoas não estão recorrendo aos transportes públicos por conta da superlotação, com medo da contaminação, né, da transmissão do coronavírus. Se ele vive muito lotado, então as pessoas no período da pandemia, né, se recuou um pouco, deixou de estar buscando o serviço de transporte público. E aí as empresas, né, tiveram problemas, por quê? Porque quanto menos pessoas, né, circulando, utilizando transporte público, menor é o dinheiro que eles ganham por viagem, né? Visto que eles dependem da quantidade de passageiro para ter o pagamento das viagens, por passageiros carregados. Então, por isso agravou um pouco. Muitas empresas, né, chegaram até a falir, porque rodando poucos passageiros, então se arrecada pouco dinheiro e, consequentemente, o pagamento por viagem é muito baixo. Por isso que agravou. Quarta questão. Com a má qualidade do transporte coletivo, a população opta pelo uso do transporte individual, né? O transporte particular, muitas pessoas usam sua moto, seu carro, porque por sua vez, a poluição atmosférica, o que interfere diretamente no surgimento de doenças respiratórias, aquecimento global e outros fatores que contribuem para a destruição do planeta Terra. Analisa a alternativa a seguir, que não representa uma forma de diminuir a destruição do planeta Terra. Gente, o que essa questão nos indaga, nos questiona? É sobre a questão da emissão do CO2, né, que é o dióxido de carbono na atmosfera. Se nesse período da pandemia as pessoas deixaram mais de usar o transporte público coletivo e recorreu ao uso do transporte particular, então mais automóveis, né, e motocicletas circulando nas ruas. E com isso aumenta mais a emissão, né, de gases na atmosfera, a queima de combustíveis, como gasolina, álcool e óleo diesel. Então, a queima desses combustíveis polui a atmosfera, né? Então, a pandemia ela veio também trazer não só problemas à saúde pública, no sentido do danos no vírus no organismo, mas também o aumento da poluição.
Então, a gente precisa marcar das alternativas abaixo, aquela alternativa que mostra que é uma ação que não ajuda né, melhorar a destruição do planeta. Então, a letra A, monitorar áreas que correm risco de incêndio, não. Monitorar, evitar, né, incêndio, então isso é positivo. Diminuir o uso de veículos automóveis particulares, diminuir o uso de veículos automóveis particulares, promover o reflorestamento, reduzir o transporte coletivo, não realizar queimadas. Então, analise a alternativa a seguir que não representa uma forma de diminuir a destruição do planeta Terra, que não representa. Então, uma que não representa, vamos analisar, diminuir o uso de veículos automóveis particulares, isso ajuda a diminuir, né? Reduzir o transporte coletivo, não realizar queimadas. Na verdade, desculpa aí, eu gostaria de pedir desculpa a vocês que houve um errozinho aqui na seleção. Na verdade, a alternativa correta é a letra D, reduzir o transporte coletivo. Pelo contrário, tem que aumentar o transporte coletivo, né? Aumentando o transporte coletivo, o que é que ocorre? As pessoas vão ter uma melhor condição de deslocamento, vai reduzir a superlotação e as pessoas vão deixar de usar o transporte particular para estar optando pelo transporte coletivo. Então, aqui na hora de eu selecionar, só agora eu fui perceber, era para selecionar a letra D. A prova acabou sem querer selecionando a letra C, mas a alternativa correta, né, é a letra D. Reduzir o transporte coletivo está errado. Na verdade, aqui é para a gente marcar a alternativa, né, que não ajuda a melhorar o planeta. Então, se a gente monitora as áreas de queimadas, a gente está fazendo algo correto. Diminuir o uso de veículos automóveis particulares, correto, porque quando diminui o uso, diminui a emissão de CO2. Promover o reflorestamento, claro, replantar, né, fazer o plantio de novas árvores no lugar que a gente corta. E reduzir o transporte coletivo, não, tem que aumentar. Então, a questão que está errada aqui é a letra D. Não realizar queimadas, correto. Então, a letra que está errada é a letra D. Então, vocês vão marcar aí, olha, corrigir a atividade de vocês, marcando a alternativa D, tá bom? Desculpa aí pela falta. E agora vamos para a questão 5. Observe a charge a seguir. Enquanto isso, no transporte público, nosso ônibus vem vindo, parece que está lotado. Droga! Aí o vírus, né, o corona grita, eba! Então as pessoas estão insatisfeitas, chateadas, mas, né, o vírus está satisfeito, ele comemora. Qual o modo de comemoração? Qual o motivo da comemoração do coronavírus? Como a lotação dos ônibus influencia a propagação da Covid-19? Aí a resposta também é muito pessoal, né? Vocês podem estar elaborando a de vocês, mas também pode estar copiando da Pro ou vendo se a que vocês escreveram faz correlação, né? Tem relação com o que a Pro falou. Então, a lotação dos ônibus coletivos influencia muito a propagação da Covid-19, pois não tem como seguir os protocolos de segurança, né, dentro dos ônibus, como, por exemplo, o distanciamento entre as pessoas. Se o ônibus está lotado, não tem como haver distanciamento, né, gente? E também dificulta o arejamento do ambiente interno do referido transporte. Então, se o ônibus está lotado, não tem como a gente fazer o distanciamento, né? Que o mínimo é de 1,5 m entre pessoas. E também não tem como o ônibus ficar arejado. Nós sabemos que o arejamento do ambiente onde a gente fica ajuda o ar circular e não o vírus se proliferar. Então,
Essa foi a minha resposta. Um abraço. Na próxima aula será de hoje a 8, né? Na próxima quinta-feira. Nesta aula de quinta-feira a gente vai estar realizando a revisão para a nossa prova de ATIC, tá bom? Um abraço, até a próxima semana.